Em nossa segunda parte sobre a apresentação de orientação a objetos, eu comentarei sobre a questão da herança, né? Ou seja, nós veremos diversos tipos de relacionamento entre as classes. Dentre os principais nós temos a herança, a composição e a agregação, basicamente definida pelo conceito de associação. Então a herança, né, nada mais é o que? Né, é criar, né, entre as classes a característica de estender características a partir de uma classe, né, uma classe pai. Então, por exemplo, a herança permite com que você derive novas classes a partir de uma classe pai. Então, por exemplo, vamos entender melhor aqui no relacionamento. No caso, eu tenho uma classe conta, que, por sua vez, existe dois subtipos, conta corrente e conta poupança. Se formos analisar friamente, nós temos dois atributos básicos, né? Dentre eles, o saldo na conta corrente, o saldo na conta poupança, a identificação da conta corrente e a identificação da conta poupança. Esses dados podem ser colocados, né, esses atributos podem ser colocados onde? Em conta. Né? Ou seja, então o que é comum em uma conta? Né? É comum em uma conta você ter os dados gerais de uma conta e o saldo de uma conta. Sendo o que é específico, por exemplo, a forma de rendimento dos juros em uma conta poupança, né, e a não existência, por exemplo, de rendimentos de juros em uma conta corrente, ou, por exemplo, o controle de cheque especial em uma conta corrente. Tá? No entanto, ambas podem estender as características, né, de uma conta corrente, né, de uma conta comum. Né? Então, o que eu digo? Né? Então, qual que é a leitura? Uma conta corrente é uma conta poupança é uma conta. Né? Agora, como é que eu declaro a extensão de uma conta? Né? Ou seja, como é que eu digo que uma conta estende realmente, né, uma conta corrente estende de uma conta, uma classe chamada conta no Java? Né? Eu utilizo o termo extends, ou seja, uma conta ela vai estender as características, né, uma conta corrente vai estender as características de uma conta dizendo a palavrinha-chave chamada extends. Então nós temos também a conta poupança, que também ela declara a extensão de uma conta. Tá? Então toda vez que você quer estender as características de uma classe, o que você diz? Extends e o nome daquela classe na qual você quer estender as características dela. Tá? Então nós temos também uma dica muito importante. Então, por exemplo, se você estiver sob a ótica da classe conta corrente, você pode utilizar o termo super, né? Ou seja, super, por exemplo, né? Ponto, o nome da variável ou método contido na classe pai. Então, super quer dizer de quê? De superior. Então, eu consigo acessar todos os membros, ou seja, métodos, construtores e variáveis de distância que estão disponíveis na classe conta, por exemplo. A mesma coisa para conta corrente. Agora, eu uso this para representar o quê? Esta. Ou seja, quando eu estou usando this, eu estou representando esta classe. Então eu consigo usar this para acessar os membros desta classe. Então se eu estiver usando this em conta poupança, eu vou acessar os membros disponíveis somente em conta poupança. Inclusive os métodos, os atributos que foram herdados de conta. Agora, se eu utilizar super, mais uma vez, eu só vou enxergar o quê? Os membros que estão disponíveis na classe superior, que no nosso caso é conta. Tá? Agora, nós temos também um recurso que é sobre a escrita de métodos. Né? Então, muitas vezes eu tenho alguma coisa implementada na classe conta e quero sobrescrever, ou seja, eu não quero aceitar o que está escrito, definido na classe conta. Tá? Então, por exemplo, você tem na classe conta um método chamado zerasaldo, onde zerasaldo recebe zero. Né? O saldo em si vai receber zero. Então esse é o comportamento padrão de toda e qualquer conta. Mas a partir do momento que eu estendo de conta, né, não necessariamente eu posso aceitar esse comportamento. Então o que eu fiz? Eu fiz um cálculo aqui onde eu diminuo basicamente de 30% da conta, o saldo da conta. Né? Basicamente faço um cálculo. Em nenhum momento eu faço uma referência ao uso do método na classe superior. Observando mais uma vez, o que eu tenho? Em Java 5 ou superior, é utilizada uma notação, no qual, por exemplo, se você utilizar o recurso de inserir código, sobrescrever método lá no NetBeans, você vai sobrescrever um método e ele vai inserir para você, já utilizando Java 5 ou superior,
vai introduzir a notação @override. Agora, nós temos outros tipos de relação. Então, por exemplo, associação é o exemplo mais comum, sendo que nós podemos ter relações unárias, né, relações entre classes, relações binárias e múltiplas. Né? Unárias, somente eu tenho relação com ela mesma. A binária, eu tenho relação entre uma classe, né? Ou seja, duas classes têm relação entre elas. E as relações múltiplas, onde eu tenho relação com uma ou mais classes. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, né, a relação unária, onde eu tenho a classe, no máximo, ela tem relação com ela mesma. A relação binária é a relação de duas classes. Agora, eu tenho associação múltipla, que ela relaciona com uma ou mais classes. Duas ou mais classes, pelo menos. Agora, eu tenho agregação. Agregação, na verdade, é uma especialização da associação, onde eu indico aqui, né, com um losangozinho na ponta, indicando o seguinte, que pessoa, nesse caso, né, não é necessário para eu cadastrar, por exemplo, pensando lá no cadastro, né, digamos que eu tenho uma tela de cadastro de pessoa. Então, uma pessoa não necessariamente necessita de definir lá no momento do cadastro o tipo de pessoa, ou seja, o tipo de pessoa não é obrigatório para quando for informar uma pessoa. Agora, nós temos também a relação de composição, onde indica a obrigatoriedade. Então, é o inverso da agregação. Né? Ou seja, quando eu estou dizendo que ela é composta, na verdade, ou seja, que tem uma composição, eu indico com um losangozinho aqui, ó, fechado, né? Preto no caso aqui, que uma pessoa necessariamente precisa ter um relacionamento com tipo de pessoa, ou seja, necessariamente você precisa definir um tipo de pessoa. Agora, vamos lá, uma dica aqui. Quando você, né, for inicializar qualquer classe, ou seja, for criar uma classe e referenciar outra classe, nos nossos exemplos a gente usou o quê? Uma associação entre pessoa e tipo de pessoa. Então, quando você for criar suas variáveis de instância, eu recomendo fortemente que você faça o quê? Crie a variável, defina nulo para ela e não associe, né, não associe uma nova instância de pessoa no momento, né, da criação dessa variável. Por quê? Caso você crie uma instância de pessoa, automaticamente, se estiver uma instância atribuída para tipo de pessoa, você estará criando, né, uma instância de tipo pessoa para toda instância de pessoa. Então é interessante que você crie somente a instância de tipo de pessoa somente quando você precisar. Tá? Agora, as interfaces. As interfaces é um ponto muito interessante. Né? Observando o bonequinho, né, nós podemos criar diferentes interfaces para uma única classe. Tá? Para uma única classe. Ou seja, a gente pode dar diferentes conotações, né, para uma determinada classe. Agora, o que a interface tem de diferente de uma classe? Uma interface nada mais é que o quê? Ela define comportamento. Se eu quero obrigar um fornecedor a implementar alguma definição minha, né, o que eu uso? Eu uso a interface. Mas eu não sei ainda como implementar aquilo. Mas eu quero que seja daquela forma. Então eu utilizo a interface. Então a interface, o que ela define? Ela define o comportamento de implementação, sendo que a interface, né, toda e qualquer classe, pode implementar uma ou mais interfaces. Lembrando, uma classe só pode estender de uma única classe. Uma classe pode implementar diversas interfaces. Agora, quando eu crio uma interface, por exemplo, estou criando aqui uma interface usuário autenticável. Eu não defino, né? Não defino se ela é pública, se ela é privada e assim por diante. O que eu faço aqui? Eu defino os seus métodos, né? Simplesmente, somente assinatura. Observe que também eu não abro e fecho chaves, então eu defino lá o ponto e vírgula ao final do método, né? Ao final de cada método, ou seja, eu só defino a assinatura dos métodos. Agora, quando eu estou criando uma interface, né, quando eu estou utilizando uma interface, né, o que eu uso? Eu uso um termo chamado implementos. Então, para cada classe,
né? Eu tenho duas classes, usuário diretor e usuário funcionário. O usuário diretor e o usuário funcionário implementam a interface usuário autenticável. Então a interface usuário autenticável, voltando rapidamente, ela só define os métodos, né? E como é que eu sei que é uma interface? Utilizando a chave, não, a palavra-chave interface. Agora, eu digo que um usuário é autenticável, ele tem permissões, ele tem que checar permissões. O que diferencia a interface da classe, né? Como eu vou ter que implementar essa interface, eu sou obrigado a implementar todos os seus métodos. Se eu quiser, eu não preciso colocar código nenhum, mas eu preciso dizer que a minha interface é implementável, tá? Que a minha interface ela tem que ser implementada. Então eu tenho que implementar cada método, tá? Cada método. Então eu tenho que pegar, declarar o método e abrir chaves e fechar chaves. Agora, uma dica importante, né? Se eu quero identificar, se uma conta é ou não conta corrente, se é conta poupança, por exemplo, eu uso a palavra-chave instance of. Então, de acordo com a instância que eu tenho, por exemplo, de conta ou conta corrente, né, eu posso verificar se uma conta corrente é uma instância da classe conta, tá? Então, eu posso tanto aplicar isso para as interfaces quanto para as classes. Então, posso identificar, por exemplo, se a instância de um determinado objeto é uma conta em si, ou é uma conta corrente, ou é uma conta poupança, utilizando instance of, quer dizer o quê? Instância de, ou seja, é uma instância de.